Agora a gente parte para a discussão sobre a pauta de costumes, que também é uma pauta muito importante, uma agenda que já esteve em discussão na eleição de 2018 e que com certeza estará em muita discussão para a eleição de 2022. Eu tenho para participar desse debate o Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente da Paraná Pesquisas, do Instituto Paraná Pesquisas, e toda hora está fazendo pesquisas em relação a assuntos relacionados à pauta de costumes, e também o Tiago Vieira, que é advogado e ligado às igrejas evangélicas. Já vou deixar o Tiago se apresentar ali, se explicar um pouco melhor quem é o Tiago nesse contexto, porque os evangélicos são uma parcela importante do eleitorado, especialmente do presidente Bolsonaro, que a gente não sabe se segue com ele ou não para 2022. Você já se apresenta um pouquinho melhor, Tiago, para falar tudo que você faz? Vou pedir só para o Murilo começar, dando um panorama das últimas pesquisas relacionadas a essa pauta de costumes e já focando na eleição de 2022. Vamos lá. Primeiramente, Cris, obrigado pelo convite. Um abraço, Tiago. Um prazer conhecê-lo pelo vídeo. E a abraço, o prazer é nosso. Só debaterem agora, né? Mas uma satisfação enorme. Bom, Cris, o presidente Jair Bolsonaro, nas pesquisas eleitorais, ele tem um tripé muito forte, que são os policiais militares, os evangélicos e o agronegócio. Aí é que está os 30% de aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Os mais jovens, de 16 a 24 anos, e as pessoas com mais de 60 anos, são as que mais rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. Não tenho dúvida que essa primeira faixa etária é muito em cima dos costumes, da postura do presidente Jair Bolsonaro, com algumas polêmicas que ele se envolveu. E já os mais velhos, não tenho dúvida que é com relação à vacina, né? Vai fazer toda a diferença mesmo, e a gente, ao longo desse debate, vai discutir isso também, porque as questões da pandemia, especificamente, afetam muito profundamente emprego, economia, o lado político todo, e isso, com certeza, vai estar na cabeça do eleitor no ano que vem. Tiago, agora sim vou deixar você se apresentar aí, falar quem é você no contexto aí do direito religioso, e também o relacionamento com esse público evangélico, que é um público muito grande, em constante crescimento no Brasil e que influencia demais as eleições agora. Obrigado, Cris. Uma satisfação estar contigo. Obrigado pelo convite. Também uma satisfação estar com o Murilo, conhecê-lo pessoalmente, né, mesmo que de forma virtual, é uma alegria. Bom, eu sou advogado, então, de direito religioso, atuo nessa área aí desde 2004. Hoje advogamos com o meu sócio Jean a quase 3 mil igrejas no Brasil, das mais diferentes fés dentro da cosmovisão do cristianismo. Também presido o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é uma entidade com cunho mais acadêmico de pesquisa, que reúne não só juristas, mas teólogos, filósofos, católicos, evangélicos. E também sou cronista aí da Gazeta do Povo, junto com o Jean, da coluna Crônicas de um Estado Laico, onde nós semanalmente comentamos a notícia da semana, a notícia do dia, sempre com esse viés igreja-estado, com essa relação igreja-estado, que é uma relação que remonta aí aos tempos de Cristo. Então, é isso, né? Realmente temos atuado há muito tempo com os evangélicos. Eu sou evangélico, sou membro da Igreja Batista, então a gente conhece um pouquinho como esse grande movimento que está crescendo realmente no Brasil tem funcionado. Então, antes da gente entrar em questões específicas da chamada pauta de costumes, eu queria uma opinião tua em relação a isso que o Murilo já identificou em pesquisas, porque quando a gente fala de igreja, de fé, a gente vai ter todas as faixas etárias, né? Famílias indo à igreja, então tem jovem, tem idoso, que são esses que não, em tese, não estão aparecendo nas pesquisas como eleitores do presidente Bolsonaro, e tem todo aquele outro eleitorado, a faixa etária no meio do caminho, que está focado em outras questões que não essas que preocupam os jovens ou os idosos especificamente. Como você vê o olhar em geral, né, do eleitorado evangélico hoje, já pensando, claro, no cenário de 2022 e não retroagindo em relação a 2018? Sim. Faz, acho que menos de 2 meses, um grupo de cristãos, porque também somado a católicos, fez um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Isso virou notícia,
e algumas pessoas já começaram a fazer análises no sentido de que os evangélicos estariam desembarcando do governo, como é que funciona isso, e eu logo em seguida que saiu esse pedido de impeachment, nós comentamos na nossa coluna. E o meu comentário foi exatamente ratificando o que o Murilo acabou de dizer. Esse grupo de evangélicos que assinou essa petição de impeachment é um grupo muito pequeno no Brasil, que na verdade é o grupo que já não estava com Bolsonaro lá em 2018, que é um grupo que guarda muita relação com a teologia da missão integral, com a teologia da libertação dos católicos, né? Daquela questão das entidades de base. Então não é um grupo que nunca esteve com o Bolsonaro. As grandes igrejas, as grandes convenções evangélicas, elas inclusive emitiram notas contrárias a esse pedido de impeachment. Então eu enxergo da seguinte forma: os evangélicos continuam sim com o governo. Eu tenho visitado igrejas evangélicas das mais diferentes tradições, tanto igrejas históricas, que são aquelas igrejas que vêm da Reforma, como a igreja luterana, a igreja presbiteriana, um traço da igreja batista, como igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que é a maior igreja do Brasil. Só a Assembleia de Deus da Convenção Belém, presidência do pastor José Wellington, são 30 milhões de fiéis. Uma igreja, 30 milhões de fiéis. E se somar a igreja Assembleia de Deus Madureira, Cristo é Vida e outras Assembleias de Deus, você vai ter quase 40 milhões de pessoas, de fiéis, só na Assembleia de Deus, que é o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal está em peso também com o presidente da República. E ainda você tem o movimento neopentecostal, que é um movimento representado aí, por um lado, pelas igrejas do Bispo de Macedo, do apóstolo Valdemiro Santiago, do missionário R.S. Soares, por outro lado, por igrejas de cunho apostólico, René Terranova, o Bispo Rodovalho e outras igrejas que também estão totalmente com o Bolsonaro. Mas eu também preciso dizer que esse apoio não é um apoio no sentido assim de qualquer coisa que o presidente faça, eles vão continuar com o presidente. Veja, né? Não é. Por exemplo, quando o presidente indicou o Dr. Cássio Nunes Marques, houve um arranho nisso. O próprio pastor Silas Malafaia, que é da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, publicou um vídeo bem efusivo contra essa indicação do presidente. Outras lideranças que eu conversei não gostaram da indicação. Não por causa da pessoa do Cássio Marques, mas porque o Dr. Cássio Marques não representava o que os evangélicos queriam, e também boa parte dos católicos, que eram conservador, como aconteceu nos Estados Unidos, com essa última indicação do Trump. Então, os evangélicos e boa parte dos católicos queriam um conservador. Queriam, por exemplo, o nome do Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho. E aí apareceu o nome do Dr. Cássio, que, com todos os seus méritos, a gente não conhecia. Os evangélicos não conheciam, os católicos conservadores não conheciam. Então eu vejo que agora, nessa escolha dessa segunda vaga, se o presidente aparecer com outro nome desconhecido, esse arranhão vai ser ainda maior, né? Somado de outras pautas. Como é que está a pauta do homeschooling, por exemplo? Então, essa pauta do homeschooling, que é uma pauta de costume, é importante para os evangélicos, é importante para os católicos. Como está essa pauta? Especialmente nesse ano de pandemia, né, Tiago? E Murilo, que acompanhou também isso através de pesquisas, em que as crianças ficaram em casa, os pais se viram obrigados a lidar com essa questão e não avançou no Congresso e o próprio governo não abraçou isso como se esperava, né? Exatamente. O Ministério de Direitos Humanos tem abraçado na pessoa da secretária nacional, Ângela Gandra, mas lá no Congresso, agora que começou, parece que a andar realmente de forma a ter um fim. Mas é uma pauta importante. Então, a pauta do aborto, está lá a DPF 446. Como é que está essa DPF? Hoje está parada. Teve audiência pública, eu inclusive estava na audiência pública, mas não andou mais. Então, são algumas pautas que são importantes para
população evangélica, e aí o Murilo pode me ajudar, mas estima-se hoje em 50 milhões, né, Murilo? Exatamente, exatamente. Agora, em cima do que você falou, Tiago, a gente se coloca do outro lado do balcão. Pelas pesquisas qualitativas, quando a gente fala, principalmente nas grandes cidades e com jovens de periferia, você vê um contraste, certo? Esses jovens, quando a gente realiza essas pesquisas qualitativas, muitas vezes para os governantes, eles ficam assustados, porque os jovens hoje, eu diria que eles estão muito distantes dessas pautas. Eles querem um liberalismo total, certo? Então, eu acho que essas pautas, tanto para o presidente Jair Bolsonaro, quanto para os pretendentes aos cargos do presidente Jair Bolsonaro, são pautas muito difíceis. Eles têm que fazer muitas contas, porque existe o ganho e existe a perda do lado de lá. Eu acho muito pouco provável, Tiago, que esse ano, se aproximando das eleições, quanto mais os dias passem, que essas pautas tendam a vigorar. Porque, eleitoralmente, hoje, eu diria para vocês, eu te diria que são, entre aspas, pautas bombas, que ganha-se de um lado, perde-se do outro. Certo? Tanto que as perguntas que os políticos menos gostam de responder em debates, que eles têm pavor de responder, são perguntas em relação ao aborto, liberação de drogas, homossexualismo. É muito difícil para eles, entendeu? Porque qualquer que seja a posição deles, tem ganho e tem perdas. Eu não estou falando do meu pensamento, estou falando da opinião pública do Brasil como um todo. Eu vejo hoje muito difícil, quanto mais se aproxima do pleito, que essas pautas tendem a ter algum sucesso no Congresso Nacional. E aí eu já lanço uma pergunta para o Tiago, você pode comentar o que o Murilo disse, mas já também tentando responder essa minha dúvida, o quanto o atraso, né, a continuação do atraso da discussão de determinados temas que são caros aos evangélicos e também a outros grupos, aos católicos, como, por exemplo, a defesa da vida, tá certo que isso está lá, você mesmo citou a DPF aí, está lá no judiciário e não no executivo, mas o quanto o atraso dessas discussões ou o avanço de pautas que interessam, sim, né, Murilo, ao jovem, como a discussão de drogas, a discussão de combate à homofobia, a pauta LGBT, enfim, mas que não interessam a determinado setor mais focado em questões religiosas, o quanto o atraso dessas discussões pode interferir na eleição, a favor ou contra o presidente Bolsonaro, a favor ou contra o ex-presidente Lula, que agora volta à disputa, é um outro assunto que a gente pode colocar na discussão aqui. Como que você vê isso, Tiago? Primeiro, essa questão das pautas, elas, de certa forma, vamos olhar para o ano para a eleição de 2018. A candidata Marina Silva, perguntaram para ela sobre o aborto e ela ficou em cima do muro. Ela disse que deveria ser, depois que provocaram ela demais, que queria ser plebiscito. Plebiscito em cima do muro, né? Ela não disse sim, mas ela também não disse não. Qual foi o resultado de urna? Ela teve 1% dos votos, né? Sendo que nas pesquisas, antes dela falar isso, eu acho que ela estava com, aí o Murilo vai me ajudar, ela estava com 6%, 7%, né? Então, o resultado de urna foi 1%. E muito se deu a esse ficar em cima do muro. Ela ficou em cima de muro da ideologia de gênero, né? Ela ficou em cima do muro da pauta do aborto. Muitos podem dizer, não, mas o aborto não é o presidente da República que decide. Mas existe toda uma política pública em torno disso. E a política pública é o governo federal que orienta. Também você vê lideranças no Congresso Nacional, a liderança de bancada, a liderança de governo, o colégio de líderes, tem muita influência até para colocar uma pauta em votação ou não. Se o colégio de líderes apoia, a pauta vai à votação. E esse colégio de líderes, muitas vezes, é orientado pelo líder do governo. E o líder do governo é orientado, por sua vez, pelo presidente da República. Então faz diferença, sim, o presidente da República ser conservador ou não na pauta de costumes. Alguém pode dizer, tá, mas por que o Lula não fez isso? Porque o Lula não tinha, na época, essa conjuntura que hoje se tem para se falar nisso. Você falar de aborto no início dos anos 2000, não tinha nenhuma atração. Hoje, como o Murilo disse, muito acertadamente, já tem uma atração de jovens. Você já consegue falar de aborto. No governo Lula não tinha como falar de aborto. Então eu vejo que atrasar essas pautas pode ser ruim, né? Pode ser ruim.
A pauta do aborto é uma pauta que está no Supremo Tribunal Federal, mas agora a pauta do homeschooling não. A questão da indicação do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal está nas mãos dele. Esse jovem, muitos desses jovens também são evangélicos. E aí eu me arrisco a dizer que o jovem evangélico, ele não vai para o liberalismo. Ele vai se posicionar pelos costumes. Não tanto quanto o mindset da igreja, mas não vai para essa tendência tão liberal. Mas tem uma pauta aqui que é uma pauta importantíssima, que é comum e é importante também para os pentecostais e neopentecostais, que é a pauta da economia. Então, se a economia não andar, se a economia não deslanchar, se essa questão da pandemia não se resolver, se a vacina não vir de uma vez, porque não vai ter dinheiro, auxílio emergencial para sempre, né? Então, se a economia não se estabilizar, aí eu acho que ele pode também começar a perder voto, inclusive dos pentecostais. Porque, veja, os pentecostais e os neopentecostais, eu não sei dizer números, mas uma boa parte são pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que precisam do trabalho dia após dia. E aí a economia não acelera, se eles ficarem sem comer, eles vão culpar quem? Vão culpar o presidente da República, né? Então eu vejo que a economia é importante também. Isso. E a questão da economia, né, Murilo, ela está, independentemente de quem o eleitor vá analisar como culpado, digamos assim, mas ela está relacionada à pandemia. Quer dizer, a pessoa perdeu o emprego, a família ficou ali passando necessidade, meses e meses a fundo, teve lá o auxílio emergencial por um período e tal, pouco importa quem ela vai culpar, ela vai ter a percepção que a vida dela piorou nesse período e o governante era Bolsonaro, que está tentando se reeleger. E aí pode, eventualmente, pender para um novo candidato, um novo ator, ou para o antigo que ressurge agora, né? As pesquisas já começam a apontar alguma coisa nesse sentido. Eu sei que você, depois da decisão do ministro Fachin em relação à anulação dos processos do ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba, já fez pesquisa e já percebeu algumas tendências do eleitorado aí, né? Exatamente, Cris. O que as pesquisas dizem, de uma maneira geral, se a gente comparar com pesquisas de anos anteriores, o principal fator para a reeleição do presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida em afirmar que vai ser, como o Thiago falou, e como a economia chegará em outubro de 2022. A gente cita um exemplo muito, muito recente, para as pessoas relembrarem, quando o auxílio emergencial estava no auge dele, de R$650, auxílio emergencial para todas as empresas colocarem seus funcionários recebendo do governo. O presidente Bolsonaro tinha 15% a mais de ótimo e bom do que tem agora. Certo? Então, eu não tenho dúvida que muito da queda do presidente, da popularidade do presidente Jair Bolsonaro nos últimos 60 dias, se deve pela economia do país, pela pandemia, não tem como negar, e pela situação econômica. Acabou a ajuda emergencial, acabou a ajuda às empresas, acabou tudo. Então, isso faz com que o eleitor se desencante ainda mais com o presidente. Mas não tenho dúvida, se a economia chegar pujante em 2022, ele é favorito. Se a economia chegar fraca, ele não é favorito. É o dinheiro no bolso, que a gente fala. O eleitor está com dinheiro no bolso, o Lula era o rei. A população tinha dinheiro, comprava celular, comprava tudo, comprava carro, viajava de avião, o Lula era o maior do mundo. No final do governo da Dilma, quando a Dilma foi impeachmentada, a situação econômica era difícil. Então, arrumaram motivos para começar uma desaprovação em massa da presidente Dilma, por causa da economia. Então, não tenho dúvida que a economia está acima, um pouco acima dos costumes. Mas, voltando um pouquinho nos costumes, em cima do que o Thiago falou, tem uma pauta, que é a pauta do aborto, que ela é convergente. Pelas nossas pesquisas, 90% dos brasileiros são contra o aborto, para mais de 90%. Certo? Então, eu acho que essa não é uma pauta para ser discutível, nem para ser discutida, porque a grande maioria da população brasileira é contrária ao aborto. O que eu acho, assim, pautas bombas, é ideologia de gênero, liberação de drogas, isso, eles tendem a fugir dessa discussão. E até o homeschooling, né? Oi? E até o homeschooling. Eles tendem por quê? Porque são pautas difíceis. Porque ele ganha e perde, ele tem que fazer conta. Então é melhor ele fingir que
saída política na resposta, né? Agora, contra o aborto, ele só perde. Se ele for a favor, ele só perde. O exemplo da Marina Silva ficou em cima do muro em relação a isso, é terrível para eles. Mas as outras pautas é muito difícil para eles discutirem, que qualquer que seja a posição, vai ter problema. Se o governo conseguir avançar a discussão da defesa da vida, que é o que converge aí com o eleitorado evangélico também, e por outro lado, a esquerda continuar insistindo em ser pró-aborto, como foi quando foi aprovado na Argentina e teve aquela repercussão entre os partidos de esquerda aqui no Brasil apoiando o que aconteceu na Argentina, pode ser um ponto negativo para o ex-presidente Lula, mesmo que na cabeça do eleitorado a questão da econômica da época em que ele foi presidente ainda seja muito forte, né? E ainda tem um terceiro ator, e daí entra o terceiro ator, né? Entra a terceira via, né? Vou ser sincero com vocês, não acredito que o ex-presidente Lula entre nessa discussão e seja a favor disso. Eu acho que isso seria terrível para o abalo da imagem pública dele. E como eu te falei, mais de 90% da população brasileira é contra. Ele não tem como ir contra 90%. Uma coisa é você ir contra 53%, 57%. Mas você não acha, Murilo, desculpe te interromper, mas é justamente isso que eu queria, talvez não tenha formulado direito a pergunta, justamente isso, porque aí a própria equipe de campanha do presidente Bolsonaro, tentando a reeleição, vai relembrar ao eleitorado em geral, a esses 90%, que a esquerda é a favor. Vai relembrar, não, vai fazer o WhatsApp disso, vai fazer notícia disso que não para mais. A campanha vai se... Porque o Lula, penso eu, o partido que vai disputar a eleição, não vai querer fazer isso a pauta da eleição. Vamos entrar na questão da ideologia de gênero, que aqui tem um ponto que eu gostaria de trazer para a discussão aqui, já está caminhando aqui para os últimos 10 minutos, passa rápido o debate. A questão da ideologia de gênero, ela afeta também as mulheres, porque a gente tem aqui no Brasil, está menos forte essa discussão, mas a gente pega o caso dos Estados Unidos com os atletas trans, as atletas trans invadindo o esporte feminino e deixando as mulheres para escanteio. E as mulheres foram, pelo menos na parte das que fizeram barulho, foram um eleitorado que foi muito contra o presidente Bolsonaro em 2018, né, quando era candidato. Como que vocês avaliam que pode ficar a questão da ideologia de gênero relacionada ao eleitorado feminino? Tiago, quer começar? Tiago está no chimarrão. Eu acho que no mundo evangélico, e eu posso colocar no mundo católico conservador, que eu participo bastante por causa do IBDR, temos muitos católicos no grupo, o Dr. Ives Gandra, o próprio Francisco Ratzo, que é colunista também da Gazeta do Povo. O IBDR é Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né? De Direito e Religião. Direito e religião, ok. Então, o que eu vejo é que a ideologia de gênero é uma pauta tão, na visão dos católicos e dos evangélicos, tão nefasta quanto o aborto, né? Você vai ter, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre se tem pelos partidos, especialmente pelo PSOL ou pelo PCdoB, a tentativa de entrar com um projeto de lei para criar, por exemplo, boletins de ocorrência com ideologia de gênero, banheiro com ideologia de gênero e tantas outras coisas. Acaba sempre sendo derrotado na CCJ e já foi derrotado no plenário. Porque, por mais que a ideologia de gênero não seja uma pauta tão pacífica quanto o aborto, também o Brasil profundo, a maioria dos brasileiros, não consegue ratificar a pauta da ideologia de gênero. Por quê? Porque a ideologia de gênero ela vai contra a normalidade. Veja, eu sou um homem, você é uma mulher, digamos um terceiro que não está aqui conosco, ele se identifica como homossexual. Agora, ele é homossexual, mas ele tem todos os aspectos físicos de um homem. De repente ele diz assim, eu sou homossexual, mas agora não, eu me sinto mulher. Então ele deixou de ser homossexual para ser transexual. Vai explicar isso para o brasileiro profundo, para todo mundo. Essa discussão ela é muito poluída porque as pessoas acham que famílias ou pessoas mesmo que não querem aceitar a imposição da ideologia de gênero, que é
aquele ir contra a biologia humana e deixar a criança ser criada como se fosse um ser neutro ali, para ela decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher. As pessoas associam isso à homofobia, e é muito diferente de você aceitar ou não que a pessoa queira se relacionar com outra do mesmo sexo, né? A questão da homossexualidade, eu não vejo problema nenhum. A pessoa, ela é homossexual, ok, não tem problema nenhum mesmo. Mas agora a pessoa que se diz, não, eu estou num corpo de homem, mas eu sou mulher, isso, como muitos doutrinadores dizem, isso acaba sendo uma disforia, porque a pessoa vai lá e vai correr os 100 metros com mulheres, como você acabou de dizer nos Estados Unidos, ou vai jogar futebol com mulheres. Então, em casos de boxe, né, de esportes mais agressivos, né, de MMA. Então é uma coisa que me parece, e aí eu vou me socorrer do Murilo, que é a pessoa que está fazendo pesquisa, eu não sei se ele já fez pesquisa sobre isso, né, mas se não fez, fica a dica. Se ideologia de gênero é algo que existe uma divisão na sociedade. Eu acho que não, né? Eu acho que é uma bandeira da esquerda, mas que o brasileiro, de forma geral, se você explica para o brasileiro o que é ideologia de gênero, ele vai dizer que ele não concorda com isso. Murilo, por favor. Uma coisa, deixar clara para vocês. Pelas pesquisas, o povo brasileiro, ele se considera conservador. O povo brasileiro, na sua grande maioria, ele é conservador. Isso era uma pergunta que eu tinha, viu, Murilo? Porque a esquerda contesta muito isso e diz que isso é uma narrativa da direita. Mas isso já foi detectado em pesquisa, né? Com certeza, o povo brasileiro ele é conservador, a grande maioria é contra a liberação de drogas, é extremamente contra o aborto, ele é muito conservador. Agora, Cris, você falou uma coisa, existe uma confusão muito grande, principalmente quando a gente discute ideologia de gênero com homofobia. Nisso, eu acho que o pessoal que defende a ideologia de gênero se apega um pouco, que é a discussão que é confundir com a homofobia, que são coisas bem diferentes, certo? Mas não tenho dúvida para você, essa questão de ideologia de gênero é um assunto também complexo para uma eleição presidencial, para o candidato a presidente defender. Eu acho que os candidatos que entrarem exclusivamente nessas pautas de cabeça aberta, que ele vai defender isso, ele vai ter dificuldade perante o eleitorado, porque o eleitorado brasileiro é conservador. E é importante a gente lembrar, né, que na época em que o atual presidente era um ilustre desconhecido lá no Congresso mesmo, ele ganhou projeção com essa discussão, o famoso kit gay, né? E foi ali que ele começou a se associar a esse eleitorado conservador, não foi? Exatamente, com essas pautas conservadoras. Mas isso eu não acredito que isso vai virar tema de campanha. Certo? Isso pode ser para pegar no pé do candidato, se ele disser abertamente, sou a favor da ideologia de gênero, sou a favor do aborto, sou a favor da liberação de drogas. Mas duvido que os principais candidatos, eles venham a público defendendo essas pautas de formas abertas. Aí, Murilo, eu acho que pode acontecer o que a Cris estava dizendo. Oi? Eu acho que pode acontecer o que a Cris estava dizendo. Da equipe do Bolsonaro, jogar, não só no WhatsApp, mas no próprio programa televisivo, muitas e muitas situações em que o PT, o PSOL, o PCdoB são totalmente favoráveis ao aborto e à ideologia de gênero. E aí é a pergunta que eu gostaria, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Que eu gostaria que você me dissesse, Murilo, e de repente a Cris também me dissesse, e eu também me proponho a respondê-la, a terceira via, eu falei nela antes, né? A terceira via não tem essa mancha de no passado ter apoiado a ideologia de gênero, no passado ter apoiado o aborto. Quem seria essa terceira via? Tem essa hipótese nas pesquisas? Hoje nós divulgamos uma pesquisa, inclusive a Gazeta do Povo deu, que 27% dos brasileiros se consideram bolsonaristas, 23% lulistas e a maioria nenhum dos dois. Então há um espaço para essa terceira via. Mas o problema é que essa terceira via ela vem muito, mas muito dividida. É só a gente ver a eleição passada. Ela vinha com Geraldo, Alckmin, Ciro Gomes, Álvaro Dias, Amoedo, o Cabo Daciolo, vinha com quantos, Marina Silva, com quantos candidatos vem essa terceira via? O problema da terceira via no Brasil é que eles não conseguem se unir. É óbvio que se a terceira via, se a gente pegar os 4 principais, assim, se a gente pegasse hoje pelas pesquisas, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória e Amoedo, os 5 se juntassem,
o Mandetta, que seja, o sexto, Marina, 7, eles elegeriam o presidente da República. Mas a probabilidade deles estarem juntos é muito difícil. Entre esses atores aí há diferenças muito grandes, né? Bem que você falou, é muito difícil. Aí vem o que o Thiago falou. Aí você pega uma terceira via que vem limpa, aí ele é apoiado pela Marina Silva. Aí o que vai acontecer? Vão relembrar a cena da passada com relação ao aborto dela. Já coloca ela no meio, entendeu? Então, quer dizer, as pessoas sonham muito com a terceira via, certo? Mas é muito difícil. Não estou dizendo que não é possível. É possível. As pesquisas mostram que a população quer a terceira via. Mas o problema é todos esses players que eu citei agora há pouco, eles terem a grandeza de dizer, olha, vamos esquecer tudo, vamos achar um nome para ganhar dos dois. Acho pouco provável que isso aconteça. Escute, a gente está caminhando aqui para os últimos 5 minutos e tem 2 assuntos que eu não queria deixar de falar, que tem muito a ver com a pauta de costumes e estão muito em voga. Bom, um deles desde antes de 2018, mas continua, que é a questão das armas. E o outro, não necessariamente relacionado ao eleitorado evangélico, tá, Tiago? Mas com certeza você tem alguma informação para trazer em relação a isso. E o outro é a questão das liberdades, e liberdades individuais que foram extremamente atacadas agora durante a pandemia, por N motivos, mas a população começa a questionar demais isso. Não só envolvendo governantes, né, locais, municipais, estaduais ou o próprio governo federal, mas envolvendo essas grandes empresas de tecnologia e tudo mais. Então, é liberdade de expressão, é o direito de ir e vir, que está prejudicado por conta dos lockdowns, a questão do trabalho, direito ao trabalho. Então, como que isso pode afetar a eleição de 2022? Armas e a questão das liberdades. As armas, eu vou lhe dizer que no meio evangélico, você tem as igrejas históricas, as igrejas que nós chamamos de igrejas reformadas, de uma linha calvinista, que são totalmente favoráveis ao porte de armas, né? É uma igreja que nasce, digamos assim, com os puritanos que saíram da Inglaterra, formaram os Estados Unidos e acabam vindo para o Brasil. Essa igreja é uma igreja que é favorável ao porte de armas, mas em número ela é pequena. Ela representa pouco de forma quantitativa. Os pentecostais e os neopentecostais, que são a grande maioria desses 50 milhões, eu posso dizer aí, mais de 40 milhões, são pentecostais e neopentecostais. Esse público, a bandeira da arma não é importante. Alguns vão dizer que são contra, outros vão dizer que são a favor. Então, me parece que a bandeira da arma não é algo que vai conquistar os corações e o voto da grande maioria dos evangélicos, tá? Tirando essa população aí de reformados, que eu vou estimar aí em 5 milhões no máximo, tá? Com relação às liberdades civis fundamentais, isso sim, as liberdades são muito importantes para todos os evangélicos. Você tem nos evangélicos o princípio do Estado laico. A questão da laicidade estatal nasce da forma moderna com os protestantes. Martim Lutero, nas suas 95 teses, muitos dos motivos da revolta do monge agostiniano foi pelo absolutismo papal. Foi pelo absolutismo papal. Isso continuou com João Calvino em Genebra, e essa decorrência de serem contra o absolutismo papal acabou criando a laicidade moderna. Por mais que a laicidade tenha sua gênese há muito tempo antes, mas separação igreja e Estado vem com os protestantes. Então, para os protestantes, para os evangélicos, liberdades são fundamentais. E está na Bíblia Sagrada, você tem um livro, que é a Carta Paulina aos Romanos, que dedica o livro inteiro às liberdades, né? Então, essa pauta é importante, e como o Bolsonaro está lidando com essa pauta, agora mesmo ele entrou com uma DIN no Supremo Tribunal Federal para derrubar os lockdowns. Então, eu acho que ele está se posicionando de maneira que está agradando os evangélicos no que diz respeito às liberdades. Murilo, você mencionou no início desse nosso debate aqui a questão dos policiais, né, que são um outro eleitorado forte, uma outra faixa forte. Para eles, essa questão da arma é fundamental também ser discutida, né? Exatamente, mas só fazer um comentário com relação às armas, que nem o Thiago falou. Por enquanto, o problema das armas, ele não entrou numa discussão no Brasil, que, graças a Deus, não houve nenhuma tragédia aqui com relação às armas, como tragédias que ocorreram nos Estados Unidos, certo? A gente torce, a gente reza todo dia para que não aconteça.
Mas eu acho que se a gente tiver uma fatalidade aqui, a gente tiver um problema de uma tragédia com relação a armas no Brasil, essa pauta vai voltar à discussão. E aí ela vem forte, se houver uma grande tragédia, certo? Caso contrário, eu acho que passa batido. Mas não tem como negar que ele fez isso das armas, principalmente era uma das bandeiras junto ao agronegócio. Eu acho que nas pequenas cidades do agronegócio ele atendeu essa base que também faz parte do tripé dele. Quanto à liberdade do ir e vir, do trabalhar, do lockdown, fecha, abre, tem uma coisa que tem que ser dita, que ninguém diz. Não foi só o presidente Jair Bolsonaro que nos últimos 60 dias perdeu popularidade. Eu não tenho medo de afirmar, quase todos os governadores perderam popularidade em cima disso. São posições muito difíceis. Nas nossas e a eleição de 2022, né, Murilo, também vai ser para os governos estaduais. Isso. Que nem a gente fala assim, a eleição de governador está longe. O cara fala, não, mas a de presidente está próxima, a de governador está distante, mas elas são juntas. Quer dizer, os governadores também vão ter que começar logo a abrir o olho em relação a isso, porque a popularidade deles também está derretendo em cima disso. E tem um grande culpado, tem o segundo e tem o terceiro. Os prefeitos estão numa situação mais cômoda porque foram reeleitos. Eles têm um tempo ainda para recuperar a popularidade que estão perdendo nesse momento. Mas é uma decisão muito difícil para eles. A grande maioria da população apertada é a favor do lockdown, a outra, uma grande parcela, é contra o lockdown. Agora, eles têm que analisar quem é a favor do lockdown e quem é contra o lockdown. Certo? Basicamente, quem tem salário garantido e quem não tem. Exatamente. Quem é aposentado, salário garantido, quem não tem renda, do lar é a favor do lockdown. Quem perdeu o trabalho é contra. Então, quer dizer, é muito difícil para os governantes, de uma maneira geral, hoje, tomar uma decisão em cima disso. Vamos ter que ficar muito de olho em uma palavrinha, que é vacinação, porque isso com certeza pode mudar todo o cenário daqui para frente. Se a vacinação for rápida, a economia voltar a girar, as pessoas voltarem a ter suas liberdades, tanto governadores quanto o presidente atual, eleva o moral, digamos assim, junto ao eleitorado, e isso pode definir as eleições de 2022, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu acho que a vacinação e a economia é o que pode reeleger o presidente Jair Bolsonaro. A vacinação vai abrir, não vai ter mais essa necessidade de lockdown, de tantas restrições, e a economia vai girar, vai acontecer. Como eu disse no começo, né? Os pentecostais e os neopentecostais querem a pauta de costume, sim, mas querem com a barriga cheia, né? Se chegar na eleição e tiver com a barriga vazia, não sei como vai ser. Exatamente. Muita coisa para a gente ficar de olho. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Com certeza ajudaram a abrir os olhos do eleitor já há 1 ano e meio da eleição. Vai ter muita coisa para a gente continuar acompanhando. Obrigada, viu, Murilo, diretor-presidente da Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, e Tiago Vieira, que é advogado especialista em direito religioso. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.